Mulher, nesse vídeo eu quero falar com você que está tomando uma dose de Mounjaro de 5, 10, quiçá 15 miligramas para emagrecer e está com mais de 40 anos. Cuidado, pelo amor de Deus. Esse vídeo aqui, ele nasceu de um diagnóstico que eu fiz agora com uma seguidora que está tomando 15 miligramas de Mounjaro desde outubro, pelo menos aqui eu estou gravando esse vídeo em julho. Então faz as contas aí, né? Tem quase 10 meses. Obviamente que ela não começou com 15, mas ela foi aumentando. E qual é o ponto? Pegando uma maçãzinha aqui, a gente vai conversar sobre esse absurdo, na minha visão, tá? Colocar uma pessoa para tomar 15 miligramas. Estava fazendo um diagnóstico com essa paciente agora. Essa paciente não, com essa seguidora. E ela perdeu 21 quilos, desde outubro para agora. Você olha assim, você fala assim, caramba, Lucas, 21 quilos é maravilhoso, né? Pô, top demais, como isso é ruim, tomar essa dose. Fica comigo que você vai entender. E aí, ela falou, Lucas, hoje não consigo comer direito, é muito difícil comer, eu vivo cansada, fadiga, já tinha fadiga, piorou. Meu intestino, nunca tive problema com o intestino, piorou demais. Tem dias que eu não consigo ir no banheiro, mesmo comendo mamão, que eu gosto, estou usando chia, bebendo água, e mesmo assim as coisas não estão funcionando, minha digestão está lenta. Meu sono está horrível, eu sou super a favor do remédio, mas o que acontece quando você, principalmente, vai aumentando a dose sem ter um trabalho nutricional por trás? Estou comendo aqui, a gente está conversando, tá? Me perdoe por isso, mas deu horário, eu tenho que comer. Qual é o ponto? Por que você usa o Mounjaro? O Mounjaro hoje ele tem uma ação de reduzir a fome. Tirar aquele apetite que muitas das vezes te atrapalha, ou também aquele impulso de querer ficar comendo, sabe? Aquela vozinha que fala pra você assim, é só um pedacinho. Ou que você tá em casa no tédio, você abre a geladeira, abre o armário pra ver se tem alguma coisa pra você comer, muitas das vezes você come, nem fome você tem, mas você come. Aquela vontade doce que faz você querer comer uma barra de chocolate. O Mounjaro, ele diminui isso. Isso é muito poderoso. Porque você volta a ter o controle sobre você, sobre o seu corpo. Só que, olha que interessante. Quando você apenas silencia essa voz e não aprende a lidar com as principais coisas que você precisa lidar, hábitos de rotina, organização alimentar, entender o que você está comendo, entender como você combina os alimentos para te ajudar. Se você tem problema de intestino preso, quais são os melhores alimentos que eu tenho que combinar para mim? Problema digestivo? Se você não aprende a se alimentar, o que acontece? Você fica dependente do remédio. Eu gosto de usar sempre o exemplo da rodinha de bicicleta para uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Se ela não desenvolve intencionalmente o equilíbrio, fica sempre dependendo da rodinha. Ah, tem rodinha aqui, então eu ando de qualquer jeito, eu faço do jeito que eu quero. Ela nunca vai desenvolver o equilíbrio, entendeu? Ela não usa a rodinha como um meio de segurança para ela ter mais intencionalidade para andar. Isso acontece com o remédio. Então, quando você, que foi o caso dessa seguidora, usa o remédio como o solucionador do teu problema, como a grande salvação do teu emagrecimento, e não olha ou não dá devida atenção para os aspectos alimentares, para os aspectos nutricionais, você literalmente constrói um resultado que é ilusório. É um resultado que só está acontecendo por conta do medicamento. E aí, quando você para o medicamento, você perde o resultado. Só que qual é o ponto mais perigoso disso tudo aqui?
O ponto mais perigoso é que quando a gente olha esse resultado, a gente faz esse resultado sem qualidade de vida. Porque veja, se o remédio ele tira a tua fome, quanto mais dose você toma, quanto mais remédio você toma, menos fome você tem. E menos capaz você é de comer. Até que você force, até que você coma, você não consegue. Porque o teu organismo ele tá trabalhando de uma forma muito lenta. Então é difícil se alimentar. Então é literalmente emagrecer, cara, colocando uma coisa, é como se você estivesse lacrando com a boca. É literalmente isso que o remédio faz sem que lacre tua boca. Mas você fica inviável de comer. E se você não come, o que acontece? Você não nutre o teu corpo. Se você não está conseguindo ingerir o alimento. E aí eu até falei para ela, vamos pegar aqueles filmes que a gente já viu, vários, né? De pessoas que caem numa ilha deserta. O que acontece com aquela pessoa? O que acontece com o corpo daquela pessoa? Entra numa desnutrição. O que vai acontecendo? Essa pessoa ela vai morrendo, literalmente, né? Você não vai morrer, mas o teu corpo ele entende que se você está desnutrida, se você está sem nutriente, ele começa a entrar no modo econômico. Se você acompanha aqui os conteúdos que eu falo muito do modo econômico, que o corpo ele começa a preservar a gordura, começa a priorizar a queima de massa muscular, que dá muito mais trabalho, e começa a priorizar o acúmulo de gordura daquilo que você come. Por quê? Porque ele entende que você está em escassez nutricional. E aí é onde muito você vai encontrar cenários, e talvez você possa já ter vivenciado isso, aonde você quase não come, aonde você faz muito exercício e não consegue emagrecer. Você se esforça pra caramba e o resultado, muitas das vezes, ou ele não acontece, ou quando acontece, é muito pouquinho. Justamente porque você está nesse estado econômico, com o corpo em escassez, em desnutrição. E aí vem um ponto aqui que aconteceu com essa seguidora. Ela fez os exames, deu vitamina B12 baixa, deu vitamina D baixa. Só que a vitamina B12 dela tá baixa por quê? Porque não tem nutriente. E vai continuar dando baixa. Vai continuar dando anemia. E aí entra um outro ponto. Se o meu corpo ele não tem nutriente, ele não tem energia, o que acontece? Cansaço, fadiga, baixa disposição. Só que foi o que eu falei para ela. Você está cansada, mas as coisas do teu dia continuam. Cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, trabalhar. Então você se coloca numa situação onde você tem que forçar esse organismo a trabalhar, a gastar energia, porque a vida continua. E quando você coloca esse corpo que está cansado, sem energia para funcionar, para trabalhar, você começa a fazer o quê? Estressar esse corpo. Você tem agora um hormônio chamado cortisol elevando. E um hormônio, o cortisol elevado, faz o que com o teu emagrecimento? Trava o teu emagrecimento. E aí é onde você começa a entrar num estado onde você fica mais irritada, onde você fica mais cansado e você não emagrece. E aí o que acontece? Quando você vê a balança travada, você literalmente fica frustrada, desanimada. E você fica da vida porque você está gastando rios de dinheiro, que eu acredito que essa seguidora está gastando rios de dinheiro, porque 15 miligramas de monjaro no mês não é barato. E são 15 miligramas por semana, tá? Então a gente está falando de 15 de 60 miligramas por mês. Não é nada barato. Fora consulta médica, vitamina, para não ter quase nada de resultado. E ainda está sem qualidade de vida. Sem contar que um sono fica todo desequilibrado. Ela mesma falou, Lucas, meu sono não está bom. Já não era bom, agora tá ficando pior. Não é recuperador, não é reparador. Se eu não tenho um sono reparador, eu começo a acumular mais cansaço, mais fadiga, e aí a gente vai entrando, numa bola de neve. E isso é preocupante, porque eu entendo você. Você pode estar agora assistindo esse conteúdo falando assim, cara, eu não estou tomando 15, mas eu estou tomando 10. Eu estou tomando 5, que eu já acho uma dosagem desnecessária. Tem um conteúdo aqui, eu vou até deixar ele aqui, complemento, que é a dosagem que eu considero a melhor para ser usada. Depois assiste aqui. Lá eu explico com mais detalhe o aspecto de dose, etc., meu ponto de vista sobre isso, e até mesmo o que a ciência traz, tá? Mas assim, eu entendo que o desespero pelo emagrecimento que você tem é tanto que você está disposta a fazer qualquer coisa, a pagar qualquer preço.
Porque quando a gente tem ali um remédio que traz essa solução, que traz essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de te aliviar dessa voz que por muitos anos fez você comer a vida, que fez você comer muito mais as suas emoções do que você gostaria, que literalmente fez você perder o controle sobre o próprio corpo, sobre a própria vida, ali está a esperança. E nessa de você ver a esperança no medicamento, você fica cega. E quando você fica cega, você vai fazendo o que simplesmente te falam. Você vai, principalmente se você tem resultado, essa seguidora, ela teve um resultado de 21 quilos. Só que ainda assim, a gente não pode normalizar isso. Porque uma hora o remédio ele vai ter que parar. Seja porque você não vai ter mais condições de pagar, seja porque você não vai dar conta de continuar aquilo, seja porque vai acontecer alguma coisa na vida, um imprevisto, uma situação com a qual você não dá continuidade. Você sabe, a vida é imprevisível, várias coisas acontecem. Muitas das vezes a gente começa algo, às vezes você tem que viajar, você para o tratamento. Às vezes não é para sempre, mas é uma semana, 2 semanas assim, e aí, como que vai ser? E essa deveria ser uma preocupação de todas as pessoas que começam a tomar, porque se você tem um imprevisto acontecendo e você não tem essa capacidade de controlar o resultado, o efeito rebote ele é muito pior do que era antes. Então, o que eu falei para ela é o que eu quero te alertar nesse conteúdo. Eu não sou contra o remédio, eu acho que é uma das melhores ferramentas que a gente tem hoje. Inclusive, eu faço muito conteúdo sobre o Monjaro porque eu realmente sou um defensor, porém, quando utilizado da forma correta. Quando você utiliza o Monjaro como um auxiliador, como um suporte, um complemento à rodinha de bicicleta, para te trazer um pouco mais de segurança, para amenizar essa fome que te incomoda, diminuir o ruído dessa voz que te controla, e você, a partir de agora, tem mais capacidade de ter controle sobre as suas escolhas. Porque o Monjaro, ele vai tirar a tua fome, ele vai reduzir essa voz interior, mas ele não vai fazer por você. Você vai precisar começar a aprender como se alimentar, porque até hoje você aprendeu, eu falei errado, como que você vai aprender a se nutrir? Porque até hoje você aprendeu a se alimentar. Você não aprendeu a se nutrir. E quando a gente fala de uma mulher 40 a mais, o jogo muda. A gente tem que olhar, então, agora para parte hormonal, saúde intestinal, qualidade de sono. Temos que olhar para o aspecto digestivo. Temos que olhar para outros elementos. E aí, quando eu olho para essas coisas, eu te pergunto, como que você se alimenta para regular o teu sono? Como que você se alimenta para ajustar a saúde do seu intestino? Para regular os seus hormônios? Para equilibrar o teu corpo? Porque tudo isso a alimentação é capaz de fazer. Desde que você faça o que precisa ser feito. Então o Monjaro ele vai te ajudar a aprender. Então dentro do meu acompanhamento, por exemplo, o que eu faço com as minhas pacientes? Eu ajudo elas nesse processo. Então a gente constrói lá um plano alimentar que vai estar totalmente adaptado, obviamente, né, para a idade dela, para as necessidades dela, para as dificuldades. Ok, vamos colocar isso aqui em prática. Ela vai entender, poxa, eu tenho que me organizar, eu tenho que combinar os alimentos aqui corretamente. Não é sair comendo de qualquer jeito, não é simplesmente pular a refeição porque eu não tenho fome, não. A gente precisa ter uma organização. Eu sempre falo, você precisa olhar para a tua alimentação como você olha para o teu trabalho. Você não trabalha só quando você quer, você trabalha o tempo que você tem que trabalhar, os dias que você tem que trabalhar e executar as tarefas que você é responsável, porque a função do seu trabalho é essa. E quando você está triste, quando você está cansada, quando você está desanimada, você ainda faz o trabalho. E a alimentação ela funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque o teu corpo, ainda que você não tenha fome, ainda que você esteja corrida, com a rotina atordoada, o teu corpo ainda precisa ser nutrido. Só que, novamente, esse ato, essa ação, essa intenção tem que vir de você. E quando você faz por conta da tua cabeça, pegando coisa da internet, quando você tenta emagrecer por esse jeito que a gente fala que é o jeito tradicional, desculpa, você não está construindo nada. Você literalmente está fazendo um copia e cola. Deixa eu fazer aqui, você não está entendendo o porquê que você está fazendo aquilo. Você não está aprendendo o que você tem que fazer nas situações que acontecem. Estava fazendo agora
o feedback das minhas pacientes, dentro do meu acompanhamento, a gente tem um feedback semanal para eu entender. E a paciente falou, Lucas, meu intestino deu uma travada. Senti refluxo quando eu comi ali um alimento X no jantar. E aí, como que faz? Isso são sinais que o teu corpo está falando que algo está errado. A gente precisa olhar para isso, não posso ignorar isso. Então eu já dei uma orientação para ela. Ela não está desamparada. E aí ela está aprendendo que, caramba, olha só, esse alimento aqui me deu refluxo. Não é normal isso acontecer. A gente às vezes normaliza pela falta de conhecimento. Então, mulher, não é simplesmente sair aumentando a dose achando que o remédio ele vai te emagrecer porque você está aumentando dose. Não, está errado. Esse vídeo aqui é para te falar que isso não está certo. Cuidado. Você vai pagar um preço muito alto por uma coisa que não vai te trazer um resultado definitivo. Além do preço alto na tua saúde, você vai pagar um preço alto no teu dinheiro, no teu bolso. E sabe o que vai acontecer no final? Você vai voltar a ter aquela frustração que você estava tendo lá no início, quando você começou o remédio. A frustração de não dar certo, a frustração de você não conseguir ter resultados, de não manter o resultado. Por quê? Porque você se guiou pelo pensamento de que o remédio é a solução. Você colocou todas as suas cartas no remédio, e não é um remédio. Nunca foi. Então, minha proposta aqui é te ajudar a mudar essa mentalidade. Mudar essa forma de enxergar o processo. É totalmente viável, é totalmente possível você ter grandes resultados, resultados reais, sem dependência do remédio. Usando o remédio como o teu auxiliador. Usando o remédio como um apoio, para que você aprenda, construa os hábitos, os comportamentos, aprenda a organizar a tua alimentação, aprenda a entender sobre os melhores alimentos para você, as quantidades que você deve comer, como conduzir, gerenciar a tua rotina de vida com essa alimentação para ter resultados, sem abrir mão das coisas, sem viver naquele cenário, não, agora eu vou começar uma dieta. Para com isso. Isso não existe. Mas literalmente entender sobre como se alimentar, como se nutrir. Se você quiser ter essa ajuda, esse apoio, esse acompanhamento com um profissional do teu lado, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ter a oportunidade aí de conhecer mais o meu trabalho, eu ter a oportunidade de entender mais o teu momento, o teu cenário, o que está acontecendo e poder te ajudar a fazer aquilo que eu vejo que é o correto. É usar o remédio na dosagem mínima. Você não precisa aumentar a dose. Você precisa construir uma estrutura que vai fazer o resultado ser definitivo. Então, se você tiver interesse em saber mais, ter uma ajuda aí, em entender o que está te travando, clica aí no link que está aqui na descrição, meu WhatsApp, só me chamar lá e a gente vai conversar. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no curtir para eu saber, deixa um comentário aqui também me dizendo o que você achou e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.